Olá, começa agora mais um programa Destaques. Você sabia que a vacina contra a dengue já está sendo aplicada aqui em Fortaleza? Pois é, a imunização por enquanto acontece apenas em clínicas particulares de vacinação. Quem explica o assunto é o repórter Denis Barbosa. A nova vacina combate uma das doenças que há muitos anos preocupa governos, movimenta recursos financeiros e registra casos que podem evoluir para a morte. A vacina contra a dengue promete ajudar o sistema de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, até 12 de junho deste ano, 7.081 casos de dengue foram registrados. Em relação ao mesmo período de 2022, houve uma redução de 44%. Ainda assim, o número é muito alto. Além de sobrecarregar o sistema de saúde, tanto público como privado, os pacientes com dengue ainda têm o risco de evoluir para dengue hemorrágico, para óbito. E o Brasil, e principalmente nosso estado, a região Nordeste como um todo, tem sido sempre muito afetada pela dengue. A vacina só está disponível na rede particular. Nessa clínica de vacinação no bairro Edson Queiroz, por exemplo, a dose do imunizante custa R$ 490. A expectativa é que o SUS inclua a Qdenga na lista só em 2025. Essa vacina, a Qdenga, a vacina da dengue, ela já estava sendo bastante esperada pela classe médica, pelos profissionais de saúde, e a população tem se interessado bastante, estamos tendo uma boa procura, muita gente em busca de informação, e isso é muito bom. O esquema de proteção pede 2 doses da vacina com intervalo de 3 meses entre as aplicações. Segundo os especialistas, a eficácia do imunizante é de 80%. A médica Vanusa Chagas lembra algumas regras para que a vacina seja aplicada. Essa vacina ela pode ser feita em pacientes de 4 a 60 anos de idade. Independe de ter tido dengue ou não, porque um outro imunizante que nós tínhamos no mercado necessitava ter tido dengue antes para fazer a vacina. Esse não precisa. A Qdenga é uma vacina atenuada, segura, se mostrando com a eficácia de mais de 80% contra os 4 principais tipos da dengue. O Brasil tem registrado nos últimos anos aumento da participação feminina em áreas extremamente masculinas. Uma delas é a construção civil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2007 e 2018, esse aumento foi de 120%. Aqui em Fortaleza, um curso gratuito foi ofertado para mulheres que desejam entrar ou reingressar nesse mercado. Este aqui já foi o dia a dia da Sueli. Emassadora de cerâmica, ela está desempregada desde o final do ano passado. Na construção civil há 9 anos, foi apenas agora que ela teve oportunidade para se capacitar profissionalmente. Orgulho de mim mesmo, de nós mulheres, dar um passo, uma conquista, um sonho, a gente poder, meu sonho foi trabalhar na construção civil. E eu consegui, mas hoje eu me encontro me profissionalizando. Então, é uma alegria, As aulas teóricas e práticas fazem parte da iniciativa social desta incorporadora de Fortaleza. Ao todo, 40 moradores de comunidades da capital puderam se capacitar de graça em 2 funções da construção civil: pedreiro de revestimento e carpinteiro. O que chama mais atenção é que dessas 40 pessoas, 17, quase metade, são mulheres. E a gente também tem como pilar a equidade de gêneros. O nosso trabalho operacional, construção civil, ele emprega um número muito pequeno de mulheres na operação em si. Mas o lugar de mulher pode ser onde ela quiser. Então a gente está oportunizando as mulheres que queiram ingressar na construção civil, fazendo essa formação. Aqui em Fortaleza é a primeira turma, mas nós temos hoje 17 mulheres recebendo capacitação como pedreira de revestimento. A expectativa até o final deste ano é de que a construção civil no Ceará gere entre 5 e 10 mil novos empregos. Os dados são do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado e revelam que hoje o Ceará emprega mais de 77 mil pessoas nessa área.
Mas o que também merece ser destacado é o papel social das empresas, isto é, a capacidade de ofertar, por exemplo, formações gratuitas, contribuindo assim com o futuro de muitas famílias. O acesso à formação é totalmente gratuito. A Moura do B fez um investimento em parceria com o Instituto Engenheiro Joaquim Correia para contratar esse serviço, fazer essa formação totalmente gratuita. A gente captou essas pessoas através de líderes comunitários, através da Casa do Imigrante. Então a gente buscou essas pessoas e quem tem maior de 18 anos, interesse em aprender uma atividade, a gente trouxe para estar aqui conosco hoje. A formação foi uma parceria com o Instituto Engenheiro Joaquim Correia de Recife. Esse foi apenas o primeiro de muitos passos possíveis rumo ao mercado de trabalho. O impacto social é positivo, o impacto produtivo é positivo, o impacto econômico, né? Então, a gente acaba contribuindo para a formação de capacitações, né? Trazendo para as pessoas oportunidades de emprego, que não são apenas oportunidades de emprego puramente, mas acaba sendo também uma oportunidade de mudança de vida, né, de perspectivas de futuro e ao mesmo passo que também trazendo uma boa formação e profissionais cada vez mais bem capacitados para a área da construção civil, que é tão necessário hoje em dia. Por aqui é a esperança em dias melhores que toma conta do sorriso e da energia da Elma e também da Sueli, e que pode ser a alegria de tantas outras mulheres. Se realmente eu me sair bem, eles verem que eu sou uma boa aluna, com certeza é avançar, né? É mais uma etapa na minha vida. Depois do curso eu espero que as portas se abram, né? Quem sabe se nessa empresa mesmo, né? Como eu já trabalhei nela, outras prestando outro serviço, eu posso, né, voltar como profissional e espero, né, que dê tudo certo. Só tenho que agradecer essa oportunidade, que é muito, muito, muito gratificante. Estou muito feliz. Você acabou de acompanhar, portanto, o crescimento do mercado de construção civil aqui no Ceará. Mas qual será a realidade entre os distribuidores, ou seja, entre quem faz esse mercado acontecer na base do processo? O que está por vir nesse mercado é tema da primeira edição do evento Conexão Mercado Matcom, que acontece no dia 18 deste mês aqui em Fortaleza. A gente recebe no estúdio o empresário Bruno Maia, que é diretor da Nilo Maia, empresa distribuidora de material de construção. Prazer recebê-lo aqui, Bruno. Obrigado, prazer é meu. Queria que você comentasse um pouco desse mercado da construção civil, naquilo que tange ao processo do trabalho de vocês, entre o material de construção. Como é que está, em que fase está de recuperação depois do período da pandemia? O que é que isso significa nesse cenário para vocês? Olha, a pandemia, na verdade, para o mercado de material de construção, ele teve uma resposta oposta do que aconteceu na maioria dos outros mercados. Então, realmente teve um boom. Então, comércios e distribuidores, de um modo geral, sentiram esse crescimento durante o período da pandemia. Só o primeiro momento da pandemia que realmente deixou o mercado mais acanhado pela insegurança, mas o fato é que aquele valor que as pessoas gastavam com bares, restaurantes, turismo, que não pôde mais gastar, muitos direcionaram essa despesa para as reformas, para a compra de artigos do lar. Então a gente sentiu, na verdade, um crescimento. O que aconteceu foi que, ao final da pandemia, a gente sentiu uma ressaca desse movimento. A inflação, o preço dos produtos subiu muito e, com isso, a gente sentiu uma queda no consumo. A gente percebe, portanto, de modo geral, o crescimento do setor da construção civil, né? Que no Brasil foi muito pujante ali antes, muito provavelmente, do período da Copa do Mundo e tudo mais, porque as arenas foram construídas. E hoje, esse cenário é de um crescimento paralelo em relação ao setor de material de construção? Ele acompanha ou ele não precisa estar necessariamente casado? As coisas precisam andar juntas e, se precisam, o fato do Ceará se posicionar nesse mercado positivamente influencia também o trabalho de vocês? Sim, afeta. Na verdade, eu falei sobre essa questão a ressaca que aconteceu após a pandemia, durou alguns meses, mas se você for observar ano a ano, é um mercado que cresce
e a gente sente que esse segundo semestre, por exemplo, já mostra um cenário melhor do que esse primeiro que a gente percebeu agora. A construção civil é um mercado que, de alguma forma, influencia o nosso, que é o da movimentação do material de construção. A gente sabe que tudo que se investe em construção de novos imóveis, de alguma forma tem uma participação disso que gera receita nos comércios para a reposição, para a reforma. Então, ele é um mercado que está relacionado. E o que é que está por vir? O que é que esse evento vai trazer? E como é que isso pode influenciar os empresários, por exemplo, empresários indecisos com construção civil, se é que eles podem ser apanhados pelo evento e assim fazerem construções, reformas? A ideia do evento é justamente para que a gente consiga ter um pouco mais de previsibilidade, porque existe uma bagagem muito grande entre os executivos desse mercado. E muitas vezes não existe tanto espaço de troca de experiência, de conversa. Então, a ideia de você ter um espaço desse como o Conexão é justamente para que a gente possa trocar essas experiências. Então, eu tive 2 convidados no evento, um da construção civil e outro da indústria de material de construção, que no caso material elétrico, para que a gente possa fazer uma mesa redonda e ter um momento de networking também, trocar essa experiência e discutir o que é que pode acontecer no segundo semestre, né? O que é que a gente espera. Porque esse foi um ano muito incerto. O primeiro semestre da gente foi confuso ainda. Foi diferente, talvez, do que foi esse período que você falou, depois do lockdown, que para muita gente na construção civil foi muito positivo, né? Esse período do início de 2023, ele está se posicionando contra o que é que foi os últimos anos, né? Assim? Foi, o primeiro semestre isso foi unânime. Então, com quem eu conversava do mercado, representantes da indústria, representantes do varejo, os colegas distribuidores, todos, de um modo geral, sentiram, a partir do mês de fevereiro, março, até maio, ainda estava se arrastando de uma forma muito incerta ainda de como seria, né? Então, isso gerou uma ansiedade. Todo mundo perguntando entre esses grupos, né, de colegas, o que é que se esperava para os próximos meses. E aí eu pensei, então, por que não fazer logo um momento que a gente convide pessoas que têm muita bagagem para agregar numa conversa dessa e discutir o que é que está por vir no segundo semestre. Então, esse é o tema, né, o que está por vir. Explica para a gente como é um pouco o trabalho da empresa de vocês. Quais são esses cenários dos materiais de construção que vocês trabalham, né? A partir de qual parte do setor vocês se posicionam? Existe, por exemplo, uma preferência pela parte mais elétrica da construção civil? É a parte mais do material bruto, do concreto? Como é que funciona? Não, a gente trabalha mais com o material que a gente diz que dispensa o básico, né? A gente não tem o básico, que é piso, areia, cimento, a gente não trabalha com isso. Nós compramos das indústrias e distribuímos para as lojas, né? Somos um atacadista. Então, o material que a gente trabalha vai de elétrico, hidráulico, EPI, ferramentas, e aí são mais de 10 departamentos de produtos. E falando do mercado de vocês, você falou que se posiciona muito de acordo com como está a construção civil no momento, né? Existe uma expectativa de voltar em relação ao que foi os últimos anos, com esse crescimento do setor para 2023, para o restante do ano? Como é que vocês enxergam? Esse posicionamento precisa estar muito casado, né? Muito uniforme para poder dar certo. Sim, o que acontece é que muita gente desse setor, muitas empresas desse setor, sofreram esse aumento de faturamento durante o período da pandemia e muitos realmente tiveram um retorno desse faturamento. Alguns conseguiram manter, mas de um modo geral, a maioria sente que ficou maior do que o período de antes da pandemia. Atingiu um teto, né? Ele atingiu um pico, mas nesse retorno da ressaca ele não chegou a ficar na mesma base do período de antes da pandemia. Então, houve sim uma percepção de crescimento aqui no Ceará desse mercado. Mas, assim, ainda está muito incerto realmente nessas conversas que eu tenho com as pessoas do mercado, o que é que está para acontecer nos próximos anos. Então, se você olha indicador macroeconômico, para ter uma ideia, a expectativa é de que 2023, 2024 ainda esteja num processo de recuperação lenta. Talvez a gente volte a sentir um período de crescimento mais acelerado daqui a alguns anos. Então ainda existe a dúvida. E daí o objetivo de a gente se reunir e conversar mais, para discutir isso. Tem como saber se a construção civil ela chega a ter uma saturação, ou seja, o mercado chega a crescer a ponto de que ele não pode mais expandir, ou isso é um mito falando desse assunto? Eu acredito que a gente ainda tem muito a crescer. Por que eu digo isso? Porque o Ceará ele vem seguindo uma sequência, se você olhar a última década, de
uma gestão que deu continuidade, gestão pública que fala, né? Que deu continuidade a alguns projetos de governo e isso, de alguma forma, trouxe, sim, um desenvolvimento para o Ceará. Isso é um ponto positivo. O que eu acredito é que a gente ainda tem, se você for comparar com outros estados mais desenvolvidos, uma possibilidade de crescimento de renda das pessoas. Então, as pessoas... Que afeta diretamente o mercado. Total, diretamente. Por quê? O que é que as pessoas gastam quando elas têm até um certo patamar de renda? É com alimentação, remédios, são aquelas necessidades básicas. Então, a partir do momento em que a população sente um acréscimo de renda, existe uma movimentação maior, ela passa a gastar com lá, ela passa a reformar, ela quer ter uma habitação melhor, com mais qualidade. Então, existe esse espaço para a construção civil crescer, porque existe déficit habitacional e existe espaço para a renda da população crescer muito. É só uma questão de o Estado realmente sentir um pouco mais desse crescimento na renda das pessoas. Na sua avaliação de percepção de mercado, onde é que está posicionado, por exemplo, o consumidor? É o consumidor que mais compra, aquele consumidor do bairro, da casa, o pequeno consumidor, ou os grandes consumidores, os grandes empresários que constroem grandes edifícios? Aqui em Fortaleza a gente tem vários exemplos, né, de grandes edifícios que lembram muito, por exemplo, os edifícios lá de Santa Catarina e Balneário Camboriú, né? São grandes edifícios que ocupam grandes espaços. O que é que chama mais atenção na sua avaliação no mercado cearense? Olha, a gente sabe que a classe que mais consome, né, até pela quantidade de pessoas, é a classe C. Então, eu sinto que, na verdade, o que afeta a classe C é o que mais afeta o meu mercado. Classe B, C e D. Por quê? O número de pessoas é grande, então se você tem uma entrada de renda, que seja por como aconteceu, o auxílio que aconteceu durante o período da pandemia, foi uma das coisas que afetou esse consumo que o varejo sentiu esse crescimento. Por quê? Porque foi um dinheiro que foi injetado ali na classe B, C e D. Então, o que é que eu acredito? É que esse mercado de luxo, vamos dizer assim, desses prédios de alto padrão, eles estão aumentando com intensidade. Eu percebo que isso realmente está crescendo muito em Fortaleza, porque, de fato, a gente vem sentindo que aumentou essa quantidade, esse público aqui, mas ele ainda não é o mais representativo nessa movimentação do mercado de material de construção no Ceará. Entendi. No evento de vocês, existe alguma programação voltada especificamente para os grandes empreendedores, grandes empresários? Quem é que pode participar? O evento, na verdade, a ideia é realmente conectar as pessoas que são agentes desse mercado. Então, não é à toa que um convidado da mesa é uma pessoa da construção civil, André Montenegro, que é presidente da Sinduscon, ex-presidente da Sinduscon, e também é empresário, construtor, atua no mercado de construção civil. O outro convidado é um sócio e executivo dessa indústria de material elétrico. Tem muita experiência entre atacadistas nacionais, porque é uma indústria que atua no Brasil todo, e também do varejo. Ele sabe como é que o varejo se movimenta. Então você vê que eu quis trazer uma pessoa de cada mercado para que a gente pudesse conversar no todo. Então de que forma tudo isso se relaciona e o que é que a gente espera para os próximos meses. Porque a gente está encerrando um semestre agora. E isso, dentro da gestão de uma empresa, é um marco, porque acabou metade de um ano. Então a gente tem agora mais 6 meses para trabalhar e tentar trazer do resultado do ano o melhor possível. Então esse é o momento da gente integrar os agentes do mercado e sair com alguma experiência compartilhada. Bruno, você falou um pouco de integração. Existe alguma sazonalidade dentro do mercado da construção civil? Algum período que fica melhor para quem trabalha vendendo na construção civil e para quem trabalha, por exemplo, fazendo as reformas? Existe algum período mais específico melhor? Sim, com certeza. A gente já sabe que, na verdade, o fim de ano ele é melhor para a maioria dos mercados, mas no material de construção isso fica mais marcante ainda, né? A gente chama de BR-OBRO, porque realmente de setembro até dezembro a gente sente esse crescimento. Até janeiro eu ainda sinto como sendo um mês de um resultado muito bom. Tem a injeção do 13º salário também, né? Isso afeta muito, mas também no nosso mercado tem a questão de que no fim de ano as pessoas gostam de reformar a casa para as festas. Então a gente sente principalmente material de pintura, quando passa a chuva, porque a chuva também tem esse efeito, de que durante o período da chuva as pessoas constroem menos, reformam menos, mas a chuva tende a deteriorar os imóveis. Então, quando passa a chuva, a gente sente esse incremento, que vem aí principalmente de material de pintura e algumas outras coisas de reparos, né, de reformas.
Para os próximos anos, eu sei que é difícil fazer essa avaliação até para os próximos 6 meses, mas para os próximos anos no mercado da construção civil, existe alguma perspectiva de, por exemplo, uma grande mudança? Ou isso depende muito do que acontece a nível governamental, no Estado e também na União? Quando você bota um horizonte mais distante para tentar fazer uma previsão, aí realmente depende muito da gestão pública mesmo. Então, dependendo das decisões que o nosso governo tomar, de possibilidades de investimento dentro do mercado, de questão fiscal também. Então, todo esse dinheiro que movimenta dentro do Estado, da forma como ele é gerido, para onde vão os investimentos, isso é o que vai determinar se o Ceará vai estar crescendo numa taxa abaixo da média nacional, na média, acima da média nacional, e isso interfere muito no nosso mercado, a gente sente essa diferença. Então, realmente, o Ceará, se você puxar os últimos anos, de modo geral, ele vem crescendo acima da média nacional. E isso se reflete, sim, no resultado que os empresários têm na região. Como você falou, depende, por exemplo, de um auxílio emergencial, como teve na pandemia, essas iniciativas governamentais que fomentam a economia, por exemplo, no comércio, nos serviços, também movimenta a economia na construção civil. Sim. Assim, de que forma, não que eu espere que surja um novo auxílio, porque isso surgiu por motivo de pandemia. Mas o que a gente espera que aconteça daqui para frente é realmente que você tenha um crescimento econômico baseado em boas decisões. O crescimento econômico envolve você ter geração de emprego, você ter aumento de renda. Então, se você tiver uma população mais empregada e uma população ganhando mais, porque o Estado, digamos assim, você tem mais empregadores, mais negócios acontecendo, aí você naturalmente tem mais gasto que vai para o mercado, né? O consumo, o padrão desse consumo aumenta, então você sente, o comércio sente isso movimentando. A previsão do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui no Ceará é que até o final do ano, a gente mostrou aqui na reportagem, o crescimento do número de empregos do setor seja entre 5 e 10 mil novos empregos até o final de 2023, ou seja, no balanço do ano. Você compreende que essa estimativa está dentro da realidade? Sim, acredito que sim. A construção civil ela está reagindo agora. Então, eu entendo que esse segundo semestre, além de sofrer o efeito da sazonalidade, eu sinto que ela está tendo uma retomada em relação ao que ela teve que interromper de obras, né? Então, você tem hoje lançamentos que estão acontecendo em todas as classes e áreas diferentes da cidade, se você for observar Fortaleza. Então, a gente está tendo, sim, uma retomada boa para a construção civil e o mercado imobiliário também, né? No sentido de compra e venda de imóveis. O segundo semestre ele é mais promissor nesse sentido. Bruno, ainda tem vagas para o evento? A gente está fechando esses eventos, acredito que amanhã, porque já teve muita confirmação e o espaço da gente lá ficou bem apertado. É um espaço ali realmente que a gente está querendo fazer uma primeira experiência. Claro que se isso tomar proporção maior, a gente pode tentar aumentar isso aí, né? Beleza, obrigado pela participação, Bruno, sucesso. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Destaques de volta. Olha só que número interessante. Das 300 empresas exportadoras no Ceará, cerca de 43% são micro e pequenas empresas. Quem diria, né? Os dados são do Centro Internacional de Negócio da Federação das Indústrias do Ceará, o que significa, portanto, o papel de relevância que essas empresas estão desempenhando no comércio exterior para o Ceará. Nós estamos aqui com Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais. Prazer recebê-lo, Augusto. Alegria, prazer é nosso. Queria que você comentasse um pouco desse destaque que o Ceará vem tendo para as micro e pequenas empresas. O que é que esse destaque significa a longo prazo e a curto prazo, principalmente para o nosso estado? Isso é muito importante porque nem só de grandes exportações de frutas e placa de aço vive o Ceará.
O pequeno empreendedor, né, ou as pequenas indústrias e o pequeno empreendedor tem um papel importante na distribuição. Isso gera divisa entrando no Estado. Você vai ver exportadores de rede, exportadores de arte, de artesanato, tendo uma relevância. Mas também você vai ver pequenas indústrias. Hoje nós temos algumas indústrias no Eusébio, por exemplo, que exportam para o mercado americano cosmético, que é uma coisa que para os Estados Unidos são primor, né, na produção de cosméticos, mas nós temos os nossos cosméticos lá também na Europa. Você vai ter soro fisiológico sendo exportado do Ceará para a América Latina e também para a América do Norte. Nós temos essa imagem um pouco incutida de que exportação significa grandes cargas, né? Cargas em containers, assuntos que parecem que não estão no nosso dia a dia, quando de fato estão. Porque cosméticos estão no nosso dia a dia, Exato. Redes estão no nosso dia a dia. Né? Olha, o pequeno empreendedor ele tem uma participação importante, porque ele não precisa exportar o container todo. Hoje existe uma forma que a gente chama container fracionado, que é uma carga em partes fracionada dentro do container, junta com outros, e você pode alcançar mais destinos e mais pessoas. O mercado de brasileiros, por exemplo, na América do Norte, vamos ter grandes comunidades em Boston, grandes comunidades na Flórida, que demandam importação também lá dos nossos produtos aqui no Ceará. Qual o papel, então, Augusto, da Zona Franca de Manaus? Existe uma rede de correlacionamento para que exista uma influência na exportação do Ceará dentro do Brasil e a partir de regiões propícias da saída do Brasil para outros países? Sim, a região norte do nosso país tem uma relevância muito importante em conexões através de cabotagem, que são navios que fazem toda a costa brasileira, isso interliga os portos. A Zona Franca, como não poderia ser diferente, tem o seu papel importante, mas também a nossa ZPE. A Zona de Processamento e Exportação, por ser a única em operação no Brasil e tendo a sua proximidade geográfica do mercado americano e do mercado europeu, consegue conectar a gente com o mundo. Então, esses dois polos, produtores e exportadores, livres de impostos, conseguem facilitar para os exportadores. E assim, como é que você vê a atuação do mercado cearense nos últimos anos? Tem mudado o perfil? Você me falou que, por exemplo, já se exporta cosmético, rede, materiais que até outro tempo talvez não fosse possível. Tão relevante, né? E não fosse possível exportar porque não havia demanda, né? É preciso ter uma demanda, assim como, por exemplo, é preciso ter demanda para poder você fazer voos na parte aérea, você precisa ter uma demanda específica. Essa corrente também segue quando o assunto é mercado internacional. Sim, as frutas sempre foram destaque, as placas com a nossa Sindel sempre foi destaque. Agora, com a ampliação do leque, você vê, por exemplo, algumas indústrias, até de alguma relevância, exportando soro fisiológico, você ter noção. O soro é um produto que demanda altamente elaboração, como a dipirona. A nossa dipirona, produzida aqui no estado do Ceará, também é exportada. Nossos eletrodomésticos, os chilenos, os argentinos, consumem eletrodoméstico produzido aqui no Maranguape. Então, você vai encontrar alguns até produtos de tecnologia. Recentemente, nós exportamos para um cliente, fizemos a logística e a parte técnica documental, uma máquina de DNA, de leitura de DNA, de alto teor, capacidade científica. Então, o perfil tem mudado, foi a primeira. Então, o perfil tem mudado. Por exemplo, nós conseguimos, com o Porto de Fortaleza, fazer a maior exportação de blocos de alumínio utilizado na construção civil, tanto da americana quanto europeia. Então, o Ceará tem, por ter essa proximidade geográfica, um grande destaque e tem crescido e ampliado o leque de produtos. Destaque esse que influencia, inclusive, no nosso produto interno bruto, né? Sim. Isso não é apenas um assunto que está fechado e fadado ao comércio exterior, mas é uma rede que encadeia para a nossa produção interna bruta, que é a soma de todas as riquezas que produz o Estado, né? Que tem o Estado. Você quer ver um exemplo prático, por exemplo? A pessoa que trabalha no sertão, cortando lá as carnaúbas, ele participa do processo do mercado global sem nem o perceber. A nossa cera de carnaúba hoje é utilizada em diversos pontos, em diversas
finalidade de produtos acabados, mas ela sendo a matéria-prima, até para medicamento. E a pessoa que está lá cortando essas carnaúbas, que é abundante no Nordeste, de repente vê o seu trabalho sendo utilizado nos palácios, na Ásia, em prédios importantes na Europa ou na própria América, seja da indústria de carro ou a indústria de cosméticos ou até a indústria de medicamentos. Então, eu percebo que a exportação, além de ter ampliado o seu leque, ela amplia essa questão da renda, porque o empreendedor vai ganhar em dólar e isso possibilita 5 vezes mais dividir essa fração na sociedade. Queria, Augusto, que você fizesse um passo a passo de como é que um empreendedor pode ter um produto exportado. Ele tem que recorrer a quem? A JM Negócios Internacionais trabalha com isso. Eu queria que você explicasse como é que funciona, de uma maneira simples, claro, se possível, como é que funciona esse passo a passo. Primeira coisa, a gente faz um cadastro, que a gente chama radar, na linguagem do comércio internacional, onde o empreendedor, o exportador, se habilita junto à Receita Federal. Esse cadastro ele tem uma validade de 6 meses, onde ele pode até 6 meses fazer a sua primeira exportação. O segundo passo, ele pode buscar fornecedores justamente com a FIEC, né, no Centro de Negócios Internacionais, que tem um serviço bem acolhedor e trabalha e facilita isso, a busca por mercados. Temos projetos em algumas universidades aqui no estado, tanto públicas como privadas, que também facilita na busca de mercados fora. Feito essas 2 etapas, entra a nossa parte, que é a parte logística e burocrática, junto aos órgãos públicos, para efetivar a exportação. São 3 passos simples, são etapas, demanda algum tempo, demanda um estudo, uma elaboração, que é importante para o pequeno empreendedor, mas a principal vantagem financeira é extremamente vantajoso para quem quer colocar o seu produto no mercado internacional, vender e receber em euro ou em dólar. Qual você acha que é o futuro do comércio exterior cearense? Ele tende a caminhar para esses novos produtos, muitas vezes produtos manufaturados, né, produtos de base, e também se ampliar para as outras áreas? Quais áreas você acha, por exemplo, que valeriam o investimento de um empresário? Olha, hoje o próximo boom vai ser, sem sombra de dúvida, o hidrogênio verde, que vai ampliar muito o leque de emprego, né, na nossa sociedade. Se nós temos mais de 20 protocolos assinados com países e empresas, se apenas 1 ou 2 desses se consolidarem, nós teremos um pleno emprego no estado do Ceará. Vocês imaginam que quando foi feito a CSP, ela investiu 6 bilhões na economia direta e deu pleno emprego à região Caucaia, Complexo do Pecém, toda aquela região. Você imagina 2 ou 3 siderúrgicas dessas sendo implantadas, vai ter um boom de emprego. E nisso, as áreas adjacentes, prestação de serviços, áreas operacionais, ganharão com isso. E até o pequeno produtor, de alguma forma, pode se beneficiar em plano secundário. Isso é um ponto. O outro ponto, qualquer produto, em tese, pode ser exportado. Qualquer produto. Hoje até serviço é exportado. Temos a demanda de serviço, empresas externas que contratam os nossos profissionais aqui. Aliás, quem inaugurou isso há muitos anos, eu tive há 7 anos atrás no Google, eles vinham buscar talentos aqui no estado do Ceará, porque o povo nordestino somos muito criativos e para a área da tecnologia isso é fundamental. Ô, Augusto, não tem como falar de comércio exterior, como não tem como falar de comércio, serviços e nenhuma das áreas sobre as quais o PIB se desenvolve, sem falar também da questão tributária, né? Nós tivemos a primeira parte de uma reforma tributária aprovada, o texto base. Como é que você acha, por exemplo, de uma maneira mais geral, que isso pode influenciar o comércio exterior? Às vezes causa confusão, né, na parte da tributação. Como é que a JM, por exemplo, trabalha para que esse processo fique mais facilitado para o cliente, né? De alguma forma, existe uma maneira de se ajustar a esse assunto? Na exportação, ainda não se exporta tributos diretos. Existem benefícios. Isso é uma vantagem? É uma vantagem, uma grande vantagem. Existem benefícios para a exportação que vai desonerando a carga tributária, isso para a exportação. A importação é muito bem estabelecida, ela tem os seus tributos, o IPI, PIS, COFINS e ICMS, e a FRM, que é uma taxa, ela tem os seus tributos muito bem estabelecidos. O que vai possivelmente mudar para o prestador de serviço, que a primeira linha, o que foi mostrado ainda é muito recente, talvez para o prestador de serviço, como nós,
mude de alguma forma a carga tributária. Mas é tudo muito recente, muito novo, ainda está se estabelecendo. Foi só o primeiro texto aprovado agora. Isso vai demandar ainda muitas conversas para cair efetivamente no bolso de todo mundo. Mas o fato é que nós temos análises, tanto técnicas tributárias, e adaptada ao tamanho de cada cliente, importador ou exportador. Augusto, se você fosse um empresário do eixo Rio-São Paulo, você veria com bons olhos o comércio exterior que o Ceará está produzindo para o futuro? Assim, você viria de lá para cá para investir no nosso comércio exterior, sabendo das facilidades, das vantagens e também de algumas situações de desconforto, como a própria carga histórica, né? Que não favorece a nossa região Nordeste do ponto de vista econômico em relação àqueles estados, Sim. Não do ponto de vista da geografia. Mas isso tem mudado, essa migração saindo do eixo Rio-São Paulo, indo tanto para o sul, Itajaí ou Itapoá, e vindo também para o Nordeste, especialmente Ceará, isso tem acontecido bastante. A grande vantagem do estado do Ceará, além da fomentação das autoridades em facilitar a exportação e o próprio comércio internacional, em não criando barreiras desnecessárias e não dificultando, seguindo a lei, mas dando apoio e suporte, é a nossa vantagem geográfica. Imagina que 6 dias ao mercado americano, que é o maior mercado do mundo, e um pouco mais, 7 a 8 dias do mercado europeu, e com a entrada de Rotterdam, que é o porto que tem uma parceria com o Complexo do PSN de 30%, isso dinamizou e aumentou nosso potencial e é a grande mudança do cenário nos últimos 3 anos. A gente conversou agora então com o Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Internacionais. Prazer recebê-lo aqui, Augusto. Alegria nossa, estamos sempre à disposição dos telespectadores e da casa. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques. Voltamos. Mais de 1.500 alunos, em maioria de escolas públicas, são atendidos pela instituição Tapera das Artes de Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. A grade curricular pedagógica da escola artística, de trabalho totalmente gratuito, tem como base de transformação a cidadania e o empoderamento, transformando vidas. Por meio da música há 40 anos, a Tapera tem um trabalho que precisa ser cada vez mais valorizado, não é isso? A gente está aqui com a Ritelza Cabral, que é fundadora da Tapera. Prazer recebê-la aqui, Ritelza. Prazer enorme, Lucas. Que bom estar aqui com você nesse bate-papo assim descontraído, né? Falando de arte e música, né? Então, falando de poesia acima de tudo, porque música é tudo, né? Na vida da gente, é muito bom. Fala um pouco do trabalho da Tapera, o que é essencialmente no que essencialmente vocês se ligam nesse trabalho com arte e música? É um trabalho muito social, né? Lucas, a gente começou despretensiosamente, nas mangueiras do nosso sítio, né? Atendendo aquelas crianças do entorno, da circunvizinhança. E depois, nessa época, meus filhos eram pequenos e eu queria trazer para eles a oportunidade de ter uma vida mais saudável, né? Subir no pé de manga, criar galinha, né? Aquela atividade que na cidade contemporânea, nesse mundo contemporâneo, né? Tão desenvolvido, a gente morando em apartamentos. Eu digo apartamentos porque normalmente no começo de vida é tudo pequenininho. Não consegue. E aí o sítio foi a forma da gente realizar esse sonho. E eu pensando em fazer meus filhos felizes, terminei fazendo tantas crianças felizes, né? Só em Aquiraz, 1.500, né? Em Aquiraz hoje a gente atende 1.500 crianças, em parceria com a escola pública, né? Que a gente, claro que nós temos um centro cultural, um teatro, um café, uma loteria que virou um receptivo turístico, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas o mais forte da Tapera das Artes é exatamente essa escola de vida que a gente é. Muita gente chama de escola de música, mas não é, Lucas. É uma escola de vida porque a gente leva para as crianças a possibilidade de ter um novo olhar sobre a vida, sobre as coisas, né? Como elas transformam tudo, elas fazem os instrumentos delas, compõem as músicas delas,
as crianças de Aquiraz que são tocadas por esse universo do programa pedagógico nosso são diferenciadas, porque elas conseguem transcender ao óbvio, elas conseguem entender que nós somos, para além de Deus, o comandante da nossa jornada, né? E podemos, com isso, transformar nossa vida numa coisa muito melhor, né? Muito melhor. E, Thelza, sem as parcerias, isso não seria possível de forma alguma, né? Não. A gente trabalha já há muitos anos, inclusive tem empresas como a M. Dias Branco, Fresenius Cabe, que estão conosco há mais de 20 anos, né? Com esse trabalho de parceria, mas a gente tem também outras empresas, como a Petro Recôncavo, a Cal, a Freitas Varejo, a Casa Freitas, e são inúmeras, Marquise, bandeiras grandes, né? Grupo FAM, que nos apoiam através das leis de incentivo. E a gente vai multiplicando os pães, né? Começamos com 30 crianças, hoje 1.500 crianças em Aquiraz, 1.000 crianças no Rio Grande do Norte, mais 200 crianças em São Paulo. A gente está começando a sair dessa fronteira do Ceará e levando a nossa tecnologia social para outros universos, né, infantis. E espero que um dia se torne uma política pública consolidada, porque a gente percebe a diferença, né? A gente percebe claramente o olhar, a forma de ver a vida, de se relacionar, de tocar a si mesmo, o outro. O universo em que vive é diferente. As crianças realmente são muito mais poderosas. Como é que funciona o trabalho de vocês? Por exemplo, existe um espaço voltado para a música. De quais gêneros são essas músicas? Existem professores, aulas de canto? Como é que funciona? Lucas, a gente tem 2 segmentos. Um segmento que a gente chama de música tradicional, que é conduzido pelo maestro Enio Antunes, e que trabalha a música clássica, a música instrumental que utiliza instrumentos tradicionais. É uma proposta muito arrojada, inclusive tem agregado a essa proposta diálogos artísticos com músicos e compositores brasileiros e do mundo inteiro. É muito consolidado esse projeto e já está conosco há mais de 10 anos e atende um público de crianças que gostam da música tradicional. E a gente tem uma outra vertente, que é um segmento da Tapera das Artes, que eu particularmente sou muito apaixonada por ele, que é esse caminho de trabalhar a música inventiva. Sai desse tradicionalismo para uma música experimental, onde as crianças constroem os próprios instrumentos deles com tudo que eles encontram à frente, instrumentos de sopro, cordas, percussão, com objetos recicláveis ou com objetos que são construídos com coisas da natureza mesmo, né? O coco, por exemplo, é muito utilizado por eles como materiais possíveis de transformação em instrumentos musicais. E eles constroem as músicas deles, né? A composição autoral é muito forte nesse segmento. E esse segmento desagou num outro projeto nosso, que é em parceria com a Funarte, que nós temos um receptivo turístico. Se você for na Tapera das Artes, meu Deus, tem um museu a céu aberto de tantos instrumentos que esses meninos já construíram. Isso facilita, né, a nossa, digamos assim, democratização de acesso, porque o instrumento tradicional é muito caro e esse é construído por eles. Eles fazem uma flautinha com PVC, de resto de construção civil. Isso contribui para a formação de novos sons também, né? Com certeza, novas sonoridades, descobertas. E nós já tivemos alunos que com a seringa, que o irmão se drogava, ela, não, eu vou fazer uma flauta com ela, uma flauta de êmbolo, e fez. Então, como o olhar é diferente, né, de quem quer sonhar, de quem quer ver a vida sobre outros prismas, quem entende que com a voz, que existe uma voz dentro de nós mesmos, e essa voz pode ecoar o bem,
né? E existe a formação profissional também, ou não? Olha, totalmente profissional. Os meninos, eles são conduzidos a estudarem bastante. Nós temos alunos nossos, inclusive, recentemente, o Luciano Damasceno se formou no Conservatório de Briançon, na França. Temos muitos casos de alunos que estão percorrendo o mundo, né, com a arte deles. E temos vários grupos musicais que atuam pelo Brasil inteiro, com as suas performances. A gente constantemente é convidado para abrir espetáculos, com espetáculos nossos, seminários e vários tipos de eventos, né? Então, os meninos vivem da música, e aqueles que não optam por viver da música, mas que entendem que a gente tem essa certeza, viu? Que esse universo com que eles convivem na Tapera das Artes, projetam eles para um profissionalismo muito bom, independente do tipo de profissão que ele opta por ter, né? Nós temos casos de ex-alunos nossos, gerentes de rede de farmácia, dono de academia. Uma formação cidadã, né? Totalmente, porque o intuito é, como eu te falei no começo, não é uma escola de música, é uma escola de vida. A gente quer realmente impactar a sociedade com um projeto que seja realmente sustentável, que leve uma transformação do ser, né? Porque nós somos tríade, amigo. Nós somos mente, corpo e espírito. Nós precisamos trabalhar tudo isso. A escola tradicional trabalha o conhecimento, mas quem leva o sentimento para dentro da escola é a Tapera das Artes. Então, lá em Aquiraz, como a gente tem essa parceria com a prefeitura, as crianças de algumas escolas municipais são beneficiadas com essa tecnologia social, como eu chamo, né? Que realmente traz um impacto muito grande para um mundo mais sustentável, mais inclusivo, né? Vocês costumam, por exemplo, trazer maestros de outros estados para cá, para poder ministrarem? E olha, todo mês tem um grande mestre. Nós já trouxemos Hermeto Pascoal, João Carlos Martins, Francis Raime. Olha, foram mais de 30, inclusive tem um programa na TV C, às sextas-feiras, 8 horas da noite, que passa a reprise desses diálogos artísticos entre grandes mestres e os jovens músicos que estão começando a entender esse universo tão poético que é o universo da música, né? Como é que funciona para uma pessoa da região de Aquiraz? Ela precisa de alguma comprovação de renda para participar do projeto? Como é que é a inscrição? Assim, nosso público prioritário são as crianças de baixa renda, crianças da escola pública, mas a gente não pode impedir um jovem talento de beber da nossa fonte só porque ele não é da escola pública. Só que, oficialmente, as matrículas nossas que vão para os projetos são de crianças de escolas públicas. É totalmente gratuito, o sistema é atraente demais, então é lógico que a gente tem uma demanda muito maior do que a nossa capacidade de atendimento. Por isso que a gente está saindo do centro cultural, indo para dentro da escola, porque aí, com isso, a gente possibilita ampliar esse acesso, democratizar, né, com mais agilidade esse processo. E assim, eu agradeço muito essa experiência. Começou na Prefeitura de Aquiraz, hoje nós já estamos com convênio com o Rio Grande do Norte, atendendo as crianças da Prefeitura de Mossoró também, da rede pública de ensino de Mossoró. Mas são experiências que nos colocam em contato com crianças que realmente precisam. Porque, Lucas, imagina hoje, não sei na tua família, mas na minha, às vezes a gente sai em família, a maioria está lá com o celular. Com certeza. Ou mesmo nós, adultos, a gente vai para um restaurante, olha assim, a gente fica impressionado, a quantidade de pessoas que não se falam, não se tocam. É a máquina substituindo, né, o que é de mais precioso, que é o afeto, o abraço, né? O cheiro, o olhar, né? Esse lado
sentimental, romântico da vida. E a gente leva para as crianças essa possibilidade deles tirarem um pouco o olhar deles para esse mundo digital, virtual, e passam, a gente trabalha também brincadeiras da infância, cultura da infância. Você é muito jovem, mas eu brincava de pega-pega, esconde-esconde. Amarelinha, eram minhas brincadeiras prediletas. Bila, coisas assim. Isso são jogos eletrônicos, nada contra os jogos eletrônicos, mas não pode ser só isso, né? O corpo tem que se movimentar. É verdade. E a Tapera das Artes fomenta exatamente isso, essa possibilidade de uma educação integral, que trabalha o ser na sua integralidade, corpo, mente, espírito. O lado sentimental, que possibilita a pessoa se ver o outro, sentir a natureza, respeitar esse planeta para que ele sobreviva mais tempo, né? Que isso é um outro problema. Que venham os outros muitos anos do projeto, né? Queria que você deixasse uma palavra final sobre o que é que significa para você a Tapera das Artes. Olha, aqui falando em meu nome, em nome do Magno Miranda, que é o nosso presidente, que é um ex-menino das Mangueiras, né, que hoje dirige toda a parte executiva da empresa, eu diria que é preciso sonhar. Eu diria para quem está aqui nos ouvindo hoje, né, que o mundo precisa disso, precisa de mais amor, de mais abraço, de mais pessoas com sensibilidade para ouvir os sons da natureza e fazer disso um alento para sobrevivência, né, nossa. A gente viu, né, sentiu na pandemia o quanto isso é importante, o quanto faz falta estar junto, se amar. Perfeito. No final eu diria isso, amor acima de tudo. Obrigado, Ritelza Cabral, fundadora da Tapera das Artes. Obrigado por sua participação e sucesso. Obrigada pela oportunidade. O Destaques fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.